Então, pessoal, cada vez mais entes do mercado financeiro, analistas, economistas, enfim, cada vez mais gente já compreende a possibilidade, talvez a inevitabilidade, de o governo Lula não conseguir ficar dentro da meta da inflação. O Banco Central também, naturalmente, é quem é responsável por perseguir essa meta, mas há indícios de que aqueles 4,5%, que são o limite, aquele patamar mais alto que a inflação pode chegar, bem, há indícios de que isso vai ser superado até o final deste ano, que obviamente vai ser um desastre para a economia brasileira. Primeiro, porque inflação é sempre um problema. Segundo, porque isso aí vai ensejar uma manutenção de uma taxa de juros mais alta por mais tempo. E é claro, isso aí acaba deteriorando a economia e todos os demais indicadores que acabam evoluindo a partir daí, né? Então, caso isso aconteça, será apenas a oitava vez, não diria apenas, né, mas a oitava vez em que isso acontece desde 1999, quando a meta de inflação, o regime de metas de inflação foi instituído. Vamos conversar sobre essas análises e sobre quais são os fatores que podem acabar pesando bastante no índice da inflação até o fim deste ano. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu modesto trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma e não te custa tanto assim. É baratinho aí e pode ter certeza, isso faz toda a diferença aqui para o meu canal. Embolei tudo aqui, né? Mas então, desde que isso aqui foi instituído em 99, as metas de inflação, 7 vezes, em 7 oportunidades, as metas não foram cumpridas, né? E parece pouco, eu até comecei falando que é pouco, mas a verdade é que não é pouco não, se a gente para pensar. Estamos lidando aqui com um intervalo de tempo de 24 anos, então. Vai para 25 agora, né? Então são 24 anos em que 8 vezes, vamos colocar aí, porque tudo indica que esse ano vai ser assim, a meta não foi atingida. Então, a cada 3 anos, um ano não tem a meta sendo atingida. Isso é um absurdo completo, né? Isso aí é uma coisa completamente descontrolada e é uma característica do Brasil já de muito tempo, inclusive. Vai saber como é que estava esse negócio antes, né? Aliás, era hiperinflação antes do real, obviamente nem dá para levar em consideração, mas nem meta existia no Brasil naquela época, né? Mas então, quais são os principais itens que vão pesar nisso? O título aqui da notícia já demonstra, né? A conta de luz e os alimentos, ambos diretamente impactados por questões ambientais, a seca principalmente, né? Então, essa questão da bandeira vermelha, você sabe, né? Ela subiu, em agosto ela estava na bandeira verde, e agora, em outubro, ela está em vermelha 2. Sim, tem 2 níveis. Então, realmente, isso vai encarecer consideravelmente a energia elétrica. E é um ponto que eu já falei aqui, inclusive, no canal, num vídeo sobre o Alexandre Silveira interferindo nessa história, que a energia elétrica impacta na inflação imediatamente, porque ela aumenta a tarifa, né? Tem essa questão do aumento da tarifa energética que pesa no cálculo do IPCA, mas também todos os outros produtos tendem a ficar mais caros, porque esse novo custo energético tem que ser repassado para o consumidor final, não tem o que se fazer nesse caso. Então, todo o restante da economia vai ficar um pouquinho mais caro também e vai impactar no cálculo da inflação no final das contas. Então, aqui é citado o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Faço aqui as 2 ressalvas que eu sempre faço quando eu comento esse assunto. Primeiro, inflação é o aumento da base monetária. Aumento de preços é apenas a consequência mais visível de uma inflação que já aconteceu. Olha o nome, inflação, é expansão. O que se expande não são os preços sobem ou descem. O que se expande é a base monetária, ela vai crescendo ao longo do tempo, a quantidade de dinheiro em circulação na economia. E quem imprime dinheiro é o governo, a coisa é simples de entender. Agora, o aumento de preços é o efeito mais visível disso aí.
Então você tem o vírus causando a doença e você tem a febre, que você pode medir com um termômetro. Mais ou menos a correlação é essa aí, né? Primeiro adendo é esse. O segundo adendo é, não gosto do índice IPCA, eu já falei aqui no canal, ele não parece refletir muito bem o que nós vemos por aí. Gosto mais do IGPM, da Fundação Getúlio Vargas, que é mais, mais fidedigno, tem mais verossimilhança. Inclusive durante a pandemia, o IGPM foi para 20 e poucos por cento naquela época, coisa que não aconteceu com o IPCA. E depois o IGPM teve um valor negativo, uma deflação. Por quê? Foi a correção daquele cenário anterior. Então ele refletiu muito bem tudo que a gente viu, o aumento de preços, depois a correção subsequente disso aí. Mas, feitas as ressalvas, a meta de inflação brasileira é calculada com base no IPCA, que tem o centro da meta 3%. A gente sabe que isso não vai ser alcançado, obviamente. O governo trabalha com o teto da meta, que é uma margem de tolerância de 1,5%. Então, vai chegar aí a 4,5% a margem de tolerância. Isso aí pode ser atingido sem que se rompa a meta fiscal. Acontece, contudo, que muitos acreditam que sim, é possível que essa meta seja estourada. Olha só, por exemplo, aqui a análise do pessoal da XP Investimentos, né? Então, eles elevaram o crescimento aqui da estimativa deles para o IPCA deste ano de 4,4, ou seja, abaixo da meta, para 4,6, acima da meta. Já o Santander aumentou de 4,1 para encostando no teto da meta 4,4%. Então, realmente, a situação aqui seria bastante complicada nesse cenário aqui previsto por eles, porque pressionaria várias coisas nesse sentido, né? Apenas explicando aqui os pontos, os anos em que a meta de inflação não foi alcançada, né? É importante frisar isso aqui, porque, por exemplo, 2021, né? Os últimos 4 anos praticamente estão todos com a inflação acima da meta. E 2023, bem, Márcio Postman já estava trabalhando para o governo Lula, então não dá para levar muito a sério. Mas é uma constante de 2021 para cá, mas tem o problema da inflação da pandemia nesse período aqui que não pode ser descaracterizado. Mas enfim, o que está acontecendo para causar esse cenário de um potencial aumento de preços que não estava previsto antes? É claro, as condições climáticas, né? Embora que o período seco esteja se aproximando do fim, as chuvas estão abaixo das médias, né? As temperaturas estão mais altas e isso pode se prorrogar por ainda mais algumas semanas. Isso deixa os reservatórios mais vazios, o que obriga o uso maior de termoelétricas, deixando a energia elétrica mais cara, e isso prejudica lavouras, prejudica culturas agrícolas e também a pecuária, diga-se de passagem, que está precisando migrar para o confinamento, porque tem a questão dos pastos e tudo mais. Isso aí deixa os alimentos mais caros, as carnes mais caras também. Tudo isso em conjunto impacta o cálculo final da inflação, mais ou menos simples assim, né? Então, o pessoal, tanto do Santander quanto da XP, eles acreditam que a tarifa energética vai continuar vermelha este ano, pelo menos vermelho 1, né? E o próprio pessoal da CCEE, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, também acredita que até o final deste ano a gente vai continuar pagando bandeira vermelha nisso aí, né? Já o economista aqui, o João Fernandes, da Quantitas, ele falou que ele está projetando um IPCA de 4,7%, meu amigo. Realmente muito alto, consideravelmente acima do limite da meta da inflação, né? E ele acredita que há 70% de chance da bandeira tarifária ficar como vermelha 2 e 30% vermelha 1, ou seja, não vai abaixar disso aí, não vai ser nem amarela, vai ser vermelha, né, de alguma forma neste ano ainda, né? Só que para ele ainda o problema maior são os alimentos, a carne bovina, conforme eu falei, ela tem sido a grande vilã e o preço tem subido bastante nas últimas semanas, por sinal, né? Agora, ele falou que se chover bastante aí, agora no mês de outubro, pode haver uma correção nesse sentido, só que seria um cenário otimista
na opinião dele, né? Um cenário onde as coisas surpreendem no sentido benigno, né? Pode surpreender no sentido maligno ainda, seria uma tragédia completa, né? O pessoal da BNP Paribas afirma que o IPCA vai bater 4,4% aí, né? Uma inflação de alimentos de 6% de forma específica nesse ano, só que com viés de alta ainda assim, né? E ele projetando que a bandeira tarifária vai ser vermelha 1. Se for vermelha 2, para ele, o IPCA vai bater quase 4,7%, né? O Itaú Unibanco acredita também que vai ficar ali na margem mesmo, na tábua da beirada, só que os riscos hoje são de aumento dessa previsão, né? E é importante lembrar, estamos em outubro, são previsões de outubro. Meses atrás o pessoal estava considerando inflação IPCA na casa dos 4%. Agora já estão beliscando, alguns estão beliscando o teto da meta, outros estão ultrapassando esse teto da meta aí. Eu não duvido que o governo Lula consiga ainda assim se manter dentro do planejado, porque seria um problema sério isso aí, até do ponto de vista da taxa de juros que continuaria a subir por mais tempo, sufocando ainda mais a economia brasileira. Agora, na prática, na realidade, os preços sim vão subir, têm subido de forma considerável, e de vez em quando a gente vai trazer a análise do IGPM para a gente ter uma ideia real de como está a inflação aqui no Brasil durante esse período e se a meta está sendo respeitada ou não. Agora, se você quiser assistir a outro vídeo em que eu falo sobre a inflação aqui no Brasil, vou deixar a recomendação aqui do lado para você clicar e continuar assistindo depois deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e até a próxima!